Ó, bendito seja o profeta por trazê-los novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Duzentésima, 57ª noite. Acordada por Dinazarda, Sherazade continuou a história da noite anterior. Não pôde o rei Beder resistir às instâncias tão urgentes. Desde logo largou o vestido de luto e, depois de ter tomado o vestuário e os armamentos reais, principiou a dar providências às necessidades do seu reino e dos seus vassalos, com a mesma intenção que dantes da morte do rei seu pai. Desempenhou isto com aprovação universal e, como fosse exato em manter a observância dos decretos de seus predecessores, os povos não perceberam que tinham mudado de rei. O rei Salé, que tornara aos seus estados do mar com a rainha sua mãe e as princesas, logo que vira que o rei Beder tinha tomado conta do governo, voltou só passado um ano com grande satisfação do rei Beder e da rainha Gulnari, que gostaram muito de o tornar a ver. Uma tarde, ao sair da mesa, depois de a haverem levantado e terem-nos deixado sozinhos, entretiveram-se conversando acerca de várias coisas. Insensivelmente durante a conversa, o rei Salé teceu rasgados louvores ao rei seu sobrinho, manifestando à rainha sua irmã o quanto estava satisfeito da sabedoria com que ele governava, que lhe granjeara tão grande reputação, não só entre os reinos vizinhos, mas também entre os reinos mais remotos. O rei Beder, que não podia ouvir falar da sua pessoa tão vantajosamente, e não queria também, por decência, impor silêncio ao rei seu tio, virou-se para o outro lado e fingiu dormir, encostando a cabeça a um travesseiro que estava detrás dele. Dos louvores que só diziam respeito ao procedimento maravilhoso e à capacidade superior em todas as coisas do rei Beder, passou o rei Salé as do corpo e falou delas como prodígio que não tinha igual sobre a terra, nem em todos os reinos debaixo das águas do mar. Minha boa mana, clamou ele de repente, tal como é, e tal como o estáis vendo, admiro-me que não cuidasseis ainda em o casar. Se todavia não me engano, tem já os seus 20 anos, e nessa idade não é dado a um príncipe como ele estar sem mulher. Quero cuidar nisso, já que vós não o fazeis, e dar-lhe por esposo uma princesa dos nossos reinos que seja digna dele. Meu irmão, replicou a rainha Gulnari, fazeis-me lembrar de uma coisa que, a falar a verdade, não me veio até agora à imaginação. Como não mostrou ainda ter inclinação alguma para o casamento, não me havia lembrado disso. Estimo bem que tocasseis nesse assunto. Aprovando muito dar-lhe uma das nossas princesas, rogo-vos que me nomeei alguma, porém tão bela e tão completa que seja o rei meu filho forçado quase a adorá-la. Sei de uma, replicou o rei Salé, falando baixo, mas antes de dizer-vos quem é, rogo-vos que vejais se o rei meu sobrinho dorme. Dir-vos-ei porque convém tomar essa precaução. Voltou-se a rainha Gulnari e, vendo que Beder estava na postura conveniente, pareceu-lhe que dormia sono solto. O rei Beder, todavia, bem longe de dormir, conservava-se atento para não deixar escapar coisa alguma que o rei seu tio tinha que dizer com tanto segredo. Não há necessidade de constranger-vos, disse a rainha ao rei seu irmão. Podeis falar livremente sem recear ser ouvido. Não convém, replicou o rei Salé, que o rei meu sobrinho tenha tão cedo conhecimento do que vou dizer-vos. O amor, como sabeis, comunica-se às vezes pelos ouvidos, e não é necessário que ele ame deste modo aquela que tenha que vos nomear. Com efeito, vejo grandes dificuldades para vencer, não da parte da princesa, como espero, mas da parte do rei, seu pai. Basta nomear-vos a princesa Jualere, Kiwari, e o rei de Samandal. Que dizeis, mano? Replicou a rainha Gulnari.
não está ainda casada a princesa Gulnari? Lembro-me de a ter visto pouco tempo antes de me separar de vós. Tinha coisa de 18 meses e era então de uma beleza extraordinária. Deve ser hoje a maior maravilha do mundo. A sua beleza aumentou progressivamente desde esse tempo. A pouca idade que tenha mais do que o rei meu filho não deve impedir-nos de fazer esforços para procurar-lhe um partido tão vantajoso. Não se trata senão de saber as dificuldades que nisso encontrais e de as vencer. Mana, replicou o rei Salé, o rei de Samandal tem uma vaidade tão insuportável que se considera superior a todos os outros reis, e há poucas esperanças de poder tratar com ele esta aliança. Eu irei, todavia, em pessoa pedir-lhe a princesa sua filha, e se nela recusar, dirigir-nos-emos a outra parte, onde seremos ouvidos mais favoravelmente. E por isso, como estáis vendo, acrescentou ele, que importa que o rei, meu sobrinho, não saiba coisa alguma do nosso intento, sem estarmos certos do consentimento do rei de Samandal, receando que o amor da princesa Giuliari se aposse do seu coração e não possamos conseguir alcançar-lhe. Estiveram-se ainda algum tempo sobre o mesmo assunto e antes de se separarem, assentaram que o rei Salé voltaria imediatamente ao seu reino e iria pedir a princesa Giuliari a Samandal para o rei da Pérsia. Rainha Gulnari e o rei Salé, persuadidos de que o rei Beder dormia verdadeiramente, acordaram-no quando quiseram recolher-se, fingindo ele muito bem que despertava como de um profundo sono. É todavia verdade que não perderam uma só palavra da sua conversação e que a pintura que fizeram da princesa Giuliari lhe abrasara o coração de uma paixão que lhe era desconhecida. Formou tão vantajosa ideia da sua beleza que o desejo de a possuir fez-lhe passar toda a noite num desassossego que o não deixou pregar o olho um só instante. No dia seguinte, quis o rei Salé despedir-se da rainha Gulnari e do rei seu sobrinho. O jovem rei da Pérsia, que muito bem sabia que seu tio não queria partir tão cedo senão para ir trabalhar pela sua felicidade, mudou de cor ao ouvir que se retirava. Era já tão forte a paixão que não o deixava esperar, sem ver o objeto que o causava tão largo tempo como julgava que seria preciso para tratar do seu casamento. Tomou a resolução de pedir-lhe que o levasse consigo. Porém, como não queria que sua mãe soubesse coisa alguma disso, para ter pretexto de falar-lhe em particular, obrigou a ficar ainda neste dia, para irem ambos no seguinte, a uma partida de caça, resolvido a aproveitar-se desta ocasião para declarar-lhe o seu intento. Vendo que já era dia, cessou de falar Sherazade, continuando na noite seguinte. Será que o rei Beder casará? Ao que parece, foi tomado de uma súbita paixão pela princesa Giuliari, que nem conhece, mas que pretende conhecer, persuadindo seu tio rei Salé a levá-lo consigo. Será que eles terão sucesso? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.